Bom, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Cláudio Pinho, do PDT. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, no estúdio da TV da Transparência, e eu pergunto, o PDT espera ter sucesso com essa ação que ele entrou no Supremo Tribunal Federal para reduzir ou para anular o aumento do ICMS no Ceará? Queria, primeiramente, agradecer a essa oportunidade de vir à TV da Transparência. Sei da sua luta pela transparência hoje nas contas públicas, que não tem sido fácil essa sua luta. Queria iniciar lhe parabenizando pela sua forma de fazer o jornalismo e fazendo com que a população possa ter a transparência. Outro aspecto, você me pergunta a respeito da ação que o PDT desenvolve em relação ao aumento, a majoração do ICMS, que passou de 18% para 20%, que tem um impacto de 11% logo de início em qualquer mercadoria. Portanto, essa ação, nós primeiramente fizemos um estudo dentro da Assembleia sobre o regimento interno, sobre o despacho do procurador, e foi onde nós começamos a encontrar as falhas. E eu, numa das primeiras participações na Assembleia, puxei o regimento interno e vi que depois de 10 dias não se pode votar nada sem passar pelas comissões. E o presidente assim colocou que o plenário era soberano e que os partidos não tinham indicado ainda os membros das comissões. Mas o regimento é bem claro, então vamos ver o que é que vai acontecer. Posteriormente, chega à Assembleia no final do ano. Imagine você aprovar entre o Natal e o Ano Novo um arcabouço fiscal do Estado do Ceará com mais de 189 artigos, portanto, quase 200 artigos, você discutir e aprovar nesse período de tempo. E a alegativa do projeto era que, para evitar ações, os artigos que estavam dentro do arcabouço lá, da mensagem, vinha para colaborar com os julgados do STF. Vejam só, como é que um deputado, por mais que tenha uma assessoria, 200 artigos ele vai comparar com a lei federal, que tinha sido acabado de ser votada, e ainda com os julgados do STF. Portanto, foi aprovado da forma como estava. Nossa assessoria, juntamente com dos demais deputados do nosso partido, do PDT, agora do PDT, que é mais alinhado com a executiva nacional e a executiva estadual, e nós fomos examinar artigo por artigo, fomos atrás de um escritório tributarista e encontramos aqui um no Ceará muito bom, um dos melhores do Brasil, Dr. Hugo Machado de Brito. Conversamos com o Dr. Chuba e com o Hugo II, para vermos uma solução para o nosso desejo em defesa da Assembleia, porque a Assembleia não pode ser uma casa carimbadora. As matérias estão chegando lá, de manhã e de tarde já estão aprovadas. Nós somos minoria, a minoria vota contra, como nós votamos contra essa majoração do ICMS. Porém, tem que se respeitar a transparência, aqui é até o nome da TV, como é que se discute com a sociedade um projeto com 200 artigos, sem uma audiência pública, sem ter nenhum questionamento. Portanto, foi identificado que diversos artigos que estão no Código Tributário do Ceará, que o Supremo Tribunal Federal já tinha votado pela inconstitucionalidade em diversos estados que já estavam aplicando e dando repercussão geral. A repercussão geral, o que é? É que
Este julgamento serve para todo o país. Portanto, então, diversos artigos na lei estadual já têm a repercussão geral e julgado pelo STF. Então, de cara, logo, nós vamos ter diversos artigos inconstitucionais. Você imagina, o governador dá isenção fiscal por decreto, onde a Constituição diz que tem que ser através de lei pelo legislativo, aprovado pela Assembleia, pelas casas legislativas, no caso no município, a Câmara Municipal, no Estado as Assembleias e no Brasil Nacional, o Congresso Nacional. E aqui está sendo feito por decreto, então é pela vontade do governador e isso não pode acontecer. E esse é um dos artigos que está lá. Outro artigo que é aberrante, assim, draconiano até para as empresas cearenses. Se você tem uma empresa, e toda empresa tem que ter o CGF, que é o CNPJ federal, no estado, para abrir a inscrição se chama CGF. Se o auditor não quiser fornecer seu CGF, não fornece. Então, cadê o direito do cidadão abrir a sua empresa? Aí vem mais à frente. Se o cidadão, a empresa, deixar de cumprir uma obrigação acessória. Tipo, você mandar, eles querem que você mande a documentação por meio eletrônico. Se você levar por meio físico, o auditor pode suspender o seu CGF e você ficar sem poder tirar uma nota fiscal, portanto, sem trabalhar. Se o auditor fez uma fiscalização na sua empresa e encontrou lá algum desvio de conduta, alguma sonegação, antes do direito de defesa, de estabelecer o contraditório, ele já pode suspender o seu CGF e a sua empresa vai ficar sem produzir. Será que isso é correto? Então, cadê o direito de defesa do cidadão? Então, são artigos inconstitucionais. Inclusive, tem um artigo lá dando porte de arma para o auditor. Quem fornece porte de arma? Jabuti Sim, dentro de uma reforma tributária. Da reforma tributária. Será que isso é correto? Todos sabem. Deputado, enfim, os senhores estão questionando a constitucionalidade de alguns artigos e o processo legislativo. Sim. São duas ações. São duas ações. Sim. Então, tem uma ação de inconstitucionalidade por inconstitucionalidade dos dispositivos da lei e uma ação de inconstitucionalidade por conta do processo legislativo. Isso. Na verdade, a mesa diretora, no início da legislatura, ela pode substituir as comissões técnicas por um prazo de 10 dias. Os líderes das bancadas devem indicar, nesse período de 10 dias, os integrantes das comissões. Se não o fizerem, o presidente tem o poder de escolher os deputados das respectivas bancadas, porque as comissões são compostas pelo critério de proporcionalidade das bancadas, né? Então o presidente pode escolher. O líder não mandou, o presidente escolhe. Então, fulano, ciclano e beltrano vai representar tal partido. Ele não fez, né? A mesa continuou emitindo parecer depois dos 10 dias. Realmente, tolheu o processo legislativo. Pronto, não cumpriu a regra da casa. Ele não cumpriu. Tem outro agravante aí. O procurador da casa, ele é funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, num cargo de analista judiciário. E este cargo exige que seja bacharel, portanto, não pode ser advogado. E o cargo de procurador é exclusivo de advogado. Me diga, como é que eu tenho um cargo que é proibido ser advogado? E eu sou a mesma pessoa, estou em outro cargo, que não é vitalício, é um cargo comissionado, que é exclusivo de advogado. Agora, essa questão me parece menor, porque o próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui, na semana passada, examinando o processo do PDT estadual, questionando as cartas de anuência para alguns dos colegas do senhor deixarem o partido,
Uma das preliminares era exatamente essa, que o advogado do PDT, na época em que o senador Cid Gomes estava presidindo interinamente o partido, ele era secretário da Prefeitura de Sobral. Portanto, não poderia atuar como advogado, né? Ele estaria impedido de atuar como advogado. Então, um dos questionamentos foi esse, uma das preliminares dessa ação, e os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral entenderam que ele podia sim advogar. Não aceitaram a preliminar. Se você puder me dar um adendo aí. Não, sim. Eu quero só dizer, a população precisa saber, que tem um julgamento no STF dos analistas judiciários querendo ser procurador, querendo ser advogar, portanto, e o STF já declarou que não podia, já julgou. Então vamos aguardar qual a posição do Superior Tribunal, né, Federal sobre o caso, porque os colegas de profissão dele, do procurador da Assembleia, entraram já com o pedido... Aqui no Ministério Público Federal, né? Não, no STF. Entraram para advogar. E o STF disse que... Sim. Porque aqui entraram com a representação do Ministério Público Federal contra a atuação do procurador. O Ministério Público disse que era no Ministério Público Estadual, ele era funcionário federal, mas o exercício legal da profissão se tratava de doação da Justiça Comum. Pronto, mas lá foi o seguinte, lá foi uma ação movida pela associação deles para que eles pudessem advogar. Deputado, o senhor já falou em mais de uma oportunidade criticando o regimento da Assembleia e criticando o desrespeito a este mesmo regimento. E, num determinado momento, chegou a dizer que ia questionar na Justiça o desrespeito ao regimento. O senhor fez? Não, nós preferimos fazer logo com essa ação, que achamos que era uma ação que tinha um impacto maior na sociedade, que é uma ação que mexe diretamente com o bolso da população, e nós preferimos, se é para dar um tiro, vamos logo atacar... Dar o fatal. O fatal. No maior processo, para que as pessoas sejam beneficiadas, porque tem diversas leis lá que são descumpridos o regimento, mas são leis e o descumprimento, e você acompanha a Assembleia e vê o nosso questionamento, mas virão outras ações, inclusive algumas ações populares serão feitas. Estamos discutindo isso com os partidos, para não ser só o PDT, né? A União Brasil está disposta a fazer, o PL também. Então nós vamos ter diversas ações contra a postura da Casa em relação ao regimento. Um dia, quem preside a sessão tem um entendimento, no outro dia, outra pessoa está presidindo, o mesmo assunto tem outro entendimento. E assim está sendo votada as matérias, né? Pedido de urgência lá, né, e estão brincando com urgência. Como é que um aumento do servidor público, vejam só, é para valer em julho. E já foi votado com pedido de urgência, entrou às 11 da manhã, às 14 horas estava aprovado. Sabe por que isso? Para não ter discussão, para os funcionários não terem tempo nem de pensar que estão sendo enganados, para não ter tempo de ter um debate, e aí agora está acontecendo greve, estourando greve, greve no Detran, greve de professor, porque estão se sentindo lesados. Quantas leis chegaram já na casa e são votadas de afogadilho, e aí o próprio governo manda a mesma lei para corrigir, outra lei para corrigir a lei que foi votada pela casa. Isso é muito feio. Então, acho que aqui eu não quero ser dono da verdade. O colégio de líderes não se reúne não lá na Assembleia? Se reúne. E não questiona isso com a mesa? Olha, nós já questionamos. Eu não sou líder. Eu fui escolhido líder pelo partido, certo? Pela executiva do partido, porém, e por parte da bancada. Porém, o regimento da casa diz que o líder é escolhido somente pela bancada, e o PDT
tem uma divisão que toda a sociedade sabe, então eles têm nós temos 9 parlamentares que estão na base do governo e temos 4 que estão na oposição. Então, dentre esses 4, junto com a executiva, que são 12 votos, nós tivemos 15 votos para ser o líder do partido. Porém, o regimento da casa interpreta de outra forma. E eu não sei se o partido vai fazer mais uma ação contra o regimento da casa para que seja respeitada a vontade partidária. Mas o convívio com a bancada é bom, mas na reunião de líder, quem responde é o líder do partido lá, que é o Guilherme Landim. Não sou eu que fui escolhido líder pela executiva e parte da bancada. Como é que se divide essa bancada? Então, o PDT de quê? Do B são os 4? O PDT que hoje é PSB, né? E o PDT que é PDT, né? Tem 4 deputados, que sou eu, o deputado Antônio Henrique, o deputado Queiroz e Lucinildo Frota, que são os deputados que são alinhados com a executiva partidária, e os demais são alinhados com o governo e com o senador Cid, que ingressou, saiu do PDT, que ingressou no PSB. Todos eles já pediram carta de desfiliação do partido. Portanto, eu considero que não fazem mais nem parte, né? Fazem legalmente porque não oficializaram, como o deputado Evandro, que hoje já está no PT. Era do PDT, hoje está no PT. Eles ainda estão aguardando que a justiça assim os faça, libere. A Justiça Eleitoral do Ceará já o liberou, sim, né? Mas o assunto vai para a esfera do TCE. Eles têm tanto medo que possa ter um revés que não saíram, né? Se tivesse a tranquilidade, como o deputado Evandro, não esperou o julgamento federal, não. Deputado, o senhor não acha que essa posição da mesa afrontando alguns deputados, o senhor está falando aí que afronta, deixa de cumprir o regimento, está afrontando os deputados, sobretudo os deputados de oposição, porque a mesa está aliada com os deputados com a maioria, que é a maioria governista. O senhor não acha que essa situação é exatamente porque vocês foram muito bonzinhos, nunca reclamaram, não é? Reclamaram como deveriam reclamar, onde deveriam reclamar? Olha, eu até admito que houve... É muito ruim você estar dentro de uma casa criando problema. A população, e você não tem noção da pressão que sofri antes de fazer a denúncia por conta do procurador da casa na tribuna. Gente que nunca tinha falado comigo, e eu quero aqui deixar claro, não tenho nada contra ele, contra a pessoa dele, mas eu estou defendendo os interesses da população. Se a casa errou, e no dia que eu estava na tribuna, o presidente da casa disse, olha, esse cidadão, esse servidor está aqui desde o tempo do Zé Albuquerque, desde o tempo, passou pelo Sarto, que você é aliado dele, e agora está comigo. Eu digo, se foi descoberto o erro, vai continuar no erro? Aqui não me interessa se ele cumpriu o papel dele lá atrás. O que me interessa é o hoje, que foi descoberto que, pela lei, o que está escrito, ele não pode exercer essa função. E ele deu diversos despachos, inclusive do ICMS, quando não tinha as comissões funcionando, foi o parecer dele e só foi para a mesa homologou e botou em votação. É diferente que quando passa em diversas comissões, foi só na mesa e pá. A prova que eles têm o risco, tem algo que eles têm medo dessa aí, que no final do ano repetiram tudo. Por que repetiram? Que eles podiam ter votado só o código tributário. Não, votaram as isenções, votaram a majoração do imposto. E isso é uma discussão. Esses 2% prejudica tanto a sociedade? Vou lhe explicar. De ICMS? 2% eles botam por dentro. Tá? Como é por dentro? Fale direitinho que é para as pessoas entenderem. Eles dá 11%. Porque tem o por dentro e o por fora, né? Quer dizer, se você botar... Nos contratos, ou em alguns contratos, né? Bancários, eles cobram, isso é basicamente 2 vezes. Se você pegar qual é a majoração de 18 para 20, não são só os 2%. Mas quando você faz o cálculo, na ponta lá, vai ser mais de 11%. Como assim?
Como é que dois pode chegar a 11? Porque eles, juro composto, pronto, é como juro composto, eles têm uma composição dentro da Cefaz, eles cobrem isso 2 vezes, então, se você subir, tem em algo, sobe quase 20%, negócio de combustível, derivados, na energia. Então, no dia a dia da população tem subido 11%. O litro de combustível subiu 15 centavos. O litro de combustível. A energia, aí o quilowatt também subiu. Então, é um impacto muito grande. E a nova, ainda na reforma tributária, tem um artigo que diz que eles querem a redução. O nome aqui não está me vindo à cabeça nesse momento, mas é que o imposto ele tem que favorecer quem ganha menos. E aqui está inversamente o contrário, proporcional, porque quem ganha mais sempre sobra dinheiro. Quem ganha menos deixa todo o seu dinheiro no supermercado, no mercantil, na bodega. Então ele está pagando mais imposto do que aquele que sobra. Ele compra no mercantil também, mas ele tem investimentos que têm isenção de imposto. Tem diversas empresas que é pelo lucro presumido, não, aqui é retirada, já pagou lá, não tem mais imposto pelo ganho do capital. E o pobre, o assalariado, ele deixa quase tudo no supermercado, na conta de energia, na conta da internet, no combustível. E o coitado, aquele que trabalha, coitado não, o trabalhador que trabalha. É um coitado, né? De Uber, taxista, quem precisa todo dia usar seu carro para ir trabalhar, está pagando muito mais caro. E nós não temos. E aí, se era para fazer a adequação também à lei federal, a lei federal diz que pode ser cobrado IPVA de barcos, lanchas e de aviões. E aqui não era para ficar parecido, equivalente à simetria, né? A simetria com a lei federal. E por que não veio? Vai ter que vir outra lei para cobrar de barcos e aviões. Deputado, mas o senhor não reconhece a necessidade de o Estado aumentar a sua arrecadação? Porque a prestação dos serviços do Estado vem exatamente dos recursos que ele recebe, dos tributos que são pagos, né, das taxas, né, de todas as cobranças que o Estado faz pela prestação do serviço que é pago. Porque tem um outro serviço que é dado à população, como a saúde, por exemplo, a educação, a segurança pública. O senhor acha que o Estado precisa realmente de arrecadar para prestar esses serviços? Concordo plenamente que o Estado precisa arrecadar. Porém, tem que arrecadar bem e aplicar bem. Você acha justo eu fazer um sacrifício da população, exigir um sacrifício? Porque quando eu passo uma mensagem que vou subir o imposto, então eu estou exigindo um sacrifício do povo. Aí, ao mesmo tempo, eu sou o governante, eu aprovo a criação de 17 secretarias, quer dizer, esbanjando com avião para cima e para baixo, com jatinho, com diárias, com passagens. Tem o jatinho alugado e tem diversas despesas de passagens. Eu estou mostrando para a sociedade, gente, você é a coxa, mas eu afrouxo aqui para atender meus aliados, para atender aos interesses políticos do Palácio. Eu fui gestor. E no momento em que eu sabia que ia ter uma queda de receita. O senhor foi prefeito de São Gonçalo do Amarante. Hoje uma das prefeituras ricas, né, do estado. Do estado do Ceará. Na minha época o orçamento era de 200 milhões, hoje é 600 milhões, para que a população entenda. E teve um momento que nós tínhamos uma arrecadação de ISS que era da construção da companhia siderúrgica. E tinha data para terminar. 2015 eu sabia que acabava a obra. Então a gente foi se planejando e quando chegou 2015, a gente tinha alguns investimentos, folha estava elevada, eu tive que cortei salário, contenção de transporte, todo o enxugamento da máquina para poder manter os investimentos. O estado do Ceará disse, não, eu vou cobrar mais do povo e vou gastar mais.
Não é correto. O gestor precisa de dinheiro, precisa de fazer, tem que fazer o equilíbrio fiscal. Não é sempre, amanhã ele vai gastar mais, então vai passar de 20, vai para 22, vai para 25, vai para 30 e vai até quando? Dessa forma. A população tem itens aqui, como já não quero discordar, entrar no mérito ou não, a bebida é 28%. Cigarro da mesma forma. Então, daqui a um dia vamos botar tudo 30%. E aí, tem um aumento de receita. Por quê? Porque evasão, diminuição de recursos, de venda, então desemprego, aí causa a recessão. Tá nas entrevistas, o líder do governo declara que o Estado precisava de 2 bi. Concordo, tudo bem, fez a conta dele, mas sabe, Edson, que só com terceirizados, o governo pegou em 2022 uma folha de 800 milhões com terceirizados e levou para 1 bilhão e 800 milhões no ano passado, é correto? Está aí, precisa de 2 bilhões é para isso. No ano passado ou sim, em 2022? 23, de 22 era 800 milhões, em 23 foi 1 bi e 800 milhões. Ele subiu 1 bilhão a folha, me justifica. Estranho, né? Porque geralmente acontece no ano eleitoral. Né? Então, quer dizer, está aí a prova. Ele está usando um povo, sacrificando a população para fazer esse empreguismo desenfreado, porque ninguém sente melhora na qualidade do serviço público. Eu visitei os hospitais funcionando, vou até dizer uma palavra em meia boca, chegar no hospital de Limoeiro, andar inteiro do prédio fechado, o aparelho de ressonância fazer 10 ressonâncias por dia quando faz. Você vai em qualquer clínica aqui, ele faz 40, 50 ressonâncias por dia e a fila de ressonância no meio do mundo. E o povo está recebendo por um serviço, o povo que eu digo, os funcionários. A prestadora de serviço, para fazer 10 ressonâncias. Quanto sai uma ressonância dessa? Se num local fosse R$800, faz 60, a máquina se paga e lá, parada, e o povo sofrendo na fila de cirurgia. O governo fez um programa dizendo que ia acabar com a fila de cirurgia. Entra aqui no sistema, já lhe mostra que tem 61 mil, está no site do governo, 61 mil pessoas na fila de cirurgia. Como é que ia acabar? Para onde está indo o dinheiro do povo? Então a gestão, ela tem que olhar qual é a finalidade do dinheiro. Você não pode estar pegando o dinheiro do povo, dinheiro sofrido da população cearense, para estar esbanjando dinheiro com jatinhos. O seu programa, a TV da Transparência, o seu blog, tem colocado tudo isso, os gastos excessivos do governo do Estado, em sacrifício, em detrimento ao serviço, ao bom serviço para ser prestado à população. Você acha justo a pessoa ter que vir fazer a radioterapia, quem mora no Vale do Jaguaribe, quem mora em Quixadá, Xaramubim, tem que vir todo mundo para Fortaleza? Deputado, algum setor da Assembleia, alguma das comissões da Assembleia, tem ideia de quantos mil terceirizados tem a administração pública estadual, inclusive da Assembleia? Ninguém sabe. Inclusive da Assembleia. O senhor sabe quantos terceirizados tem a Assembleia? Não sei. Pois é um mundo. É um mundo, eu acredito. Então, a Assembleia poderia dar um bom exemplo. Eu procurei, veja só, no final do ano, eu apresentei um projeto que até hoje, vejam só a diferença, até hoje não foi votado, em que a economia da Assembleia, se economizasse o dinheiro do duodécimo que vem para a Assembleia, transformasse esse dinheiro em emendas parlamentares, já que o estado do Ceará é um estado dos poucos do Brasil que não tem emenda impositiva. Mas não tem uma impositiva, emenda né? impositiva. Que vocês têm um milhão e meio. 1 milhão. 1 milhão de emendas, né? Que está do mesmo valor desde o tempo do Cid. Passou 8 de Camilo, continua do mesmo jeito aí. E quando sai, né? Então, o Ceará não tem emenda impositiva. O que eu fiz a proposta de que o dinheiro do duodécimo fizesse essa economia, que a receita esse ano é 1 bilhão e pouco da Assembleia. É 1 bi.
para administrar 46 parlamentares com os suplentes e a estrutura da casa, né? Tem 1 bilhão e na devolução esse dinheiro seria revertido em emendas obrigatórias para ser distribuídas igualitariamente para todos os parlamentares. Pronto, se devolvesse 46 milhões, era 1 milhão para cada um, para ele colocar nos municípios, para atender a população. Não, mas vamos fazer o Ceará sem fome. Sim, vamos fazer o Ceará sem fome. Deixa o parlamentar, no dia que não é da casa, não é do Poder Legislativo, ele indicar os municípios que vão receber. Um quer uma passagem molhada, o outro quer uma reforma na escola, no posto de saúde, mas nós não temos nesse direito. E o dinheiro da Assembleia está sendo todo gasto, talvez até com esses terceirizados. Quer dizer que ninguém sabe da Assembleia quantos terceirizados o Estado tem. Não tem quem saiba. Vê o valor no orçamento, 1 bilhão e 800 milhões. É segredo quanto... Não, é porque até um requerimento nosso para ser aprovado, por menor que seja, semana passada eu quis discutir essa questão da lei do ICMS, para convidar a indústria, fazer uma audiência pública. Não foi aprovado. Então, eu pedi quem andava, foi feito um requerimento, quem andava no jatinho, nessas viagens, também não aprovam. Aí é questão de segurança, né? De voo? Não, já passou. A viagem já foi feita, Já foi feita, eu quero saber quem andou. Se o Cláudio Pinho, se o Edson Silva estava no... Mas não é muita curiosidade, não? Querer saber quem andou no avião. Não é para saber para que está sendo usado esse avião. O povo está pagando. Não tem a transparência. Há um tempo atrás não pegaram o avião da sogra, o voo da sogra. Então, será que o povo não pode saber quem está andando nesse avião? Para que está se vendo que viagens foram feitas, de repente eu viajei para Orlando, para Miami, e aí? O povo pagou fazer o que lá? Aliás, essa viagem da sogra fez com que o ex-governador Cid Gomes brigasse com uma porção de jornalistas. A viagem da sogra, que ele inaugurou, né? Então, assim, ninguém sabe quem anda nesse avião. Ninguém sabe. Será que está sendo, o dinheiro que está sendo investido, está tendo retorno? Porque quando ele foi para a Coreia, quando ele foi para Dubai, foi de voo de carreira, pelo menos está lá, diária, está passagem, então nesse avião não foi. Foi 100 mil reais a viagem dele. Exatamente, 3 dias, 4 dias lá naquela... Em Dubai. Né? Então, assim, isso a população precisa saber. Aqui eu estou na TV da transparência e vocês aqui têm sido um meio de comunicação que tem procurado saber em que é que está sendo investido. A nossa finalidade é suscitar o debate. Nós queremos discutir. Eu acho que o governador não pode estar esperando um voo no aeroporto, seja onde for. Acho que o governador governador do estado do Ceará, a autoridade, nos representa, né? Ele não deve estar ficando no aeroporto esperando que o voo atrasou 1 hora, o governador fica lá, sujeito a alguma coisa. Né? Exatamente. Então, perder compromisso. Acho que o governador... O tempo do governante também exatamente, vale muito dinheiro do governante. Exatamente. Ele não pode estar exposto. Ele não deve estar exposto, né? Acho que ter o avião não é exagero. Exagero é realmente determinadas viagens. É exigir que o avião esteja à disposição aqui 24 horas por dia. Porque hoje é muito fácil programar a sua viagem. Sim. Aliás, todo governante tem a sua programação, tem a sua agenda. Eu vou viajar no dia 18, pode até nem definir a hora, mas no dia 18. Então o avião ficaria à disposição no dia 18 e não ficar do dia 12, 13 até o dia 18 à disposição. Eu não sou contra ter o avião, não. O que eu quero saber, porque foram uns 30 milhões... 30 milhões é quase o Ceará sem fome. Tá certo? Num avião. Será que... Não quero dizer se é muito, se está sendo usado. Deputado, em resumo, a Assembleia não está cumprindo a sua obrigação, né? A Assembleia... Ela não fiscaliza. Sim. É uma obrigação da Assembleia. Não é? Ela não legisla.
a obrigação primeira da Assembleia. E o que faz? Ela referenda o que o governo manda. Já os meninos, eu digo assim, os colegas da minha origem profissional, sou de cartório, e a gente chega, claro que eu saio do cartório, mas tu veio para cá só para carimbar também. É o que está acontecendo com a Assembleia. Você não vê um questionamento para a prova. Se bem que no cartório os carimbos são caros, né? E estão tirando os carimbos. Tem esse fermoju da vida, fundo para o Ministério Público, fundo para a Defensoria Pública. Tudo e o hoje povo é que paga. Você vai reconhecer uma firma, tem vários carimbos. 50% da receita do cartório é para... A gente chama lá os penduricais, né? A gente é do Ministério Público, Defensoria, Fermoju, né? Tudo feito num serviço que faz. Deputado, você nasceu num ambiente de política. Seu avô foi presidente da Assembleia, foi senador da República, doutor Almídio Santos Pinto, né? O seu pai foi deputado estadual, né? E era da oposição e era comunista, né? Que comparação o senhor faz do Cláudio Pinho, hoje deputado estadual? O senhor tem lembranças do seu avô, o senhor não viveu todo, mas tem lembranças do trabalho do seu avô e do trabalho do seu pai, como deputado. O vovô, assim, era mais calmo, conseguiu ser presidente da Assembleia para unir 3 vezes. Hoje tem a reeleição, naquele tempo não tinha. E era um ano só. Na Revolução, né, na época da Revolução, ele era secretário de Estado e para acalmar a Assembleia, ele saiu da secretaria para vir ser presidente, né, para tentar unir, tentar compor a casa, né, compor com a casa as bancadas. Era um homem muito, como o meu pai também, afeito ao diálogo, né? Tinha as divergências, mas sempre no campo ideológico. Acho que hoje a política é muito mais agressiva, apesar de naquela época ter a violência moral da morte, dos assassinatos, das coisas, mas hoje as pessoas se agridem por pouca coisa, as pessoas estão se agredindo, não só na política, mas se você pegar a rede social, é uma lástima de agressão. Porém, a política era feita mais em cima de ideias, de projetos. Hoje, o interesse pessoal prevalece muito mais do que a época. O meu pai tinha um excelente relacionamento com o meu avô. Meu pai era escritor. Sempre foram de oposição, sim, né? Sim, o meu pai, em 64, vejam só, quando veio o regime, meu pai era estudante, foi preso. Meu avô sai da secretaria para ser presidente da Assembleia e nunca... Meu pai namorava com a minha mãe e nunca o meu avô proibiu o namoro, nem a filha dele, filha do presidente da Assembleia, ir visitar um subversivo no 23BC. Então, e foi nesse meio que eu aprendi a conviver. O meu pai divergindo, mas numa das últimas eleições, eu criança, acho que foi a última que meu avô foi candidato, em 74, era menino, né? Foi em 78, me recordo aqui. A mamãe ligou, estava no colégio com o meu pai, no Oliveira Paiva, ela ligou que em Maranguape tinham proibido os carros e o adversário da época era o Zé Mário Barbosa, estava com os carros na rua. Meu pai saiu fretando o jipe, tudinho que tinha os carros no mercado de São Sebastião para mandar para Maranguape para atender meu avô. E votava no Fausto Arruda. O papai apoiava o Fausto Arruda, mas viu o sogro naquela apreensão e mandou para lá. Então, acho que quando eu vejo o meu debate na Assembleia, ele é extremamente político, ideológico, por estar discordando. Eu jamais vou me contrapor e evito, inclusive, pedir a partes quando as pessoas que estão falando na tribuna, que eu não concordo, para não fazer uma parte desagradável. Procuro não agredir. Às vezes meu pronunciamento pode ser áspero, mas é dentro da forma legislativa, sem levar nada para o campo pessoal.
Então eu aprendi isso com meu avô e com meu pai, de nunca levar a política para o campo pessoal. Então eu saio da tribuna, muitas vezes cumprimento meus adversários ali, sem problemas. Eu sei que eles, às vezes eu fico chateado, como eles ficam também, isso é normal, mas aí é que está, o regime democrático é isso, né? São as divergências, a gente tem que aprender a conviver com a divergência, né? O Edson pensa de uma forma, eu penso de outro, o telespectador de outra forma, mas regime democrático é para isso mesmo, para que a gente possa no final tentar, principalmente numa casa legislativa. Se a gente não tiver o contraponto, vai ser tudo, e está sendo quase assim. Ainda bem que tem as vozes da oposição para que a gente pelo menos questione as coisas lá, senão as sessões talvez eram mais monótonas ainda. Tinham que passar tudo de acordo com a vontade do governante de plantão. Deputado, o senhor há de lembrar que o seu pai deve ter chegado em casa muitas vezes já à tarde da noite, porque estava em rodas, em restaurantes, em bares, com outros deputados e quase todos governistas, né? Porque a oposição aqui no Ceará sempre foi muito pequena. A oposição sempre foi muito pequena. Ele fazia parte de um grupo pequeno de oposição, né? Quando foi oposição. E ele chegava em casa e naturalmente falava que estava com esses colegas dele que eram adversários políticos, né? O senhor faz isso hoje na sua casa? Chega para sua mulher dizendo que estava com o líder do governo, com o líder do PT, porque eu tenho visto lá na Assembleia que os deputados não são amigos fora da Assembleia. Não, faço não. Eu tenho assim, uma boa relação com o deputado Felipe Mota, deputado Reginaldo, do PDT, né? O Antônio Henrique, Queiroz, o Lucenildo, mas os demais, apesar de eu ter, assim, antes de ser deputado, tanto ele como eu, com o de Assis, mas nunca depois que eu sou deputado, e ele, nós nunca saímos. Pois eu fiz essa indagação exatamente para que Eu tenho uma amizade antes de ser deputado com o deputado Júlio César. No dia da diplomação, né, nós saímos, fomos jantar, né, Guilherme Landim, Sérgio Aguiar, mas posteriormente não houve mais encontro. No encerramento, acho, do meio do ano, eu o presidente fiz essa pergunta para que o telespectador saiba que de uma das diferenças da política. Ontem, na época do avô dele, do pai dele, Barros Pinho, o avô, acabei de dizer o nome dele, né, rapaz? Almir Pinto? Almir dos Santos Pinto, eu digo completo. Era diferente. Os políticos debatiam lá na Assembleia e tinham debates calorosos, interessantes, até porque também eles sabiam ler. Os discursos eram atraentes, valia a pena a gente ir para as galerias da Assembleia. Eu reclamo muito que as galerias da Assembleia hoje estão fechadas, mas acho que até é muito bom, porque se os estudantes de direito, como iam lá para a Assembleia, quando era no centro, fossem para cá, eles iam desaprender a falar. Muito bem. Mas naquela época, eles tinham discursos calorosos. Eu vi um discurso do Aquiles Pérez Mota criticando o MDB e o Castelo de Castro. Eles eram amicíssimos. E o Castelo de Castro retrucou virulento. Quando foi à noite, eles estavam todos bebendo a cerveja dele, porque era a bebida da época, conversando. Hoje, não se tem notícia de roda de deputado. Até porque eu lembro disso, porque nessa época era fácil a gente ter informação. A gente sabia, tem um grupo de deputados no Ideal, tem outro grupo de deputados no Náutico, tem outro grupo de deputados no restaurante e tal, e então nós jornalistas... Eles saíam para o Belas Artes ali, né? O Belas Artes já foi por último, né? Belas Artes, sobretudo do centro. Era um local de reunião dos deputados. Então os jornalistas acorriam para esses locais e lá você tinha uma fonte, várias fontes de informação. Hoje você não tem isso. Ninguém sabe onde nós andamos, mas... E isso prejudica a política. Tem desarmonia. Desarmonia na casa. Mas vamos nós aqui. Eu me recordo que o papai passou um período difícil
quando foi nomeado prefeito de Fortaleza. E ameaça de morte e tal. Chegou um deputado do Jaguaribe, disse: Barrinha, eu era menino, mas estava sempre metido. Se você precisar de alguém para sua segurança, eu vim aqui lhe dizer isso. E o papai era de um partido que estava tomando a prefeitura do partido dele, mas a amizade prevalecia, o companheirismo, entendeu? As relações que você fazia dentro da casa, entendeu? E o papai tinha um dos grandes amigos que o papai fez, posteriormente tiveram no mesmo partido, mas foi o Antônio Câmara. O Antônio Câmara era de um partido, quando o papai assumiu, em 82, ele era do lado do Gonzaga Mota, e o papai era Mauro Benevides, que foi o candidato na época. E outro que foi, quando ele foi vereador, José Barros de Alencar, era o presidente da casa, foi um dos grandes amigos que o papai fez na política. Ele, naquele tempo, era só Arena e MDB, e eram amigos, saíam sempre, conversavam, né? Tinham as suas confidências. Acho que essa diferença da política de ontem, do relacionamento dos políticos de ontem com os de hoje, isso é que tem feito a política ser desacreditada, não é? Porque as pessoas não são adversárias, são inimigas, né? Isso é ruim. São inimigas. O senhor fez referência ao momento em que seu pai estava preso, né? E o seu avô, que era de outro partido, era do partido do governo, né? Da Revolução, né? E não tinha nenhum óbvio, pelo contrário, se pudesse ajudar, ajudava. Como ele foi, Barros Pinho, foi ajudado pelo Virgílio Távora, que era governador, o homem da Revolução, né? Quer dizer, e Barros Pinto sempre foi adversário do Virgílio, nunca deixou de fazer oposição, né? Nunca. E Aquiles ajudou muito também o papai. Aquiles eram amigos. Foi padrinho de casamento dele, entendeu? Então, assim como os pedidos do vovô, o Aquiles, porque como o papai tinha polícia estudantal naquele tempo, e ele tinha feito uma manifestação na Praça do Ferreira, e o secretário de segurança na época queria castigá-lo prendendo na Secretaria de Segurança. Disseram que iam matá-lo, né? E o Virgílio era o governador, então falou, o vovô Almir falou, o Aquiles falou, e na realidade ele foi preso onde todos os presos políticos estavam, que foi no 23BC. Foi para uma série especial. Mas essa diferença, é bom que o telespectador saiba que a política de ontem era diferente da política de hoje, né? Era diferente em todos os sentidos. Poderia ter corrupção, e tinha sim, mas não tinha uma corrupção como tem hoje, né? O político de ontem não era apaixonado pelo dinheiro, ele era apaixonado pelo discurso, pela política, né? Hoje, a maioria, ou a quase totalidade dos políticos é apaixonada pelo dinheiro, né? Então, daí a corrupção em nível elevadíssimo que nós temos hoje, né? É difícil hoje fazer política. Assim, eu nasci nesse meio, é diferente da época que o papai fazia, que o meu avô fazia. O vovô, me lembro que eu conversando, estudando para o vestibular, na casa dele, ele dizia que tinha que sair já da política porque não dava mais. Já estava começando a se prostituir. E ele no Senado, na época, e depois, quando terminou o Senado, resolveu não mais nem concorrer. Deputado, em outras palavras, o senhor não está bem na Assembleia. E é por isso que o senhor quer voltar a ser prefeito? Não posso dizer que eu não estou bem, né? Eu estou procurando fazer meu trabalho. Mas eu estou procurando fazer o meu trabalho. Enquanto deputado, não posso assim reclamar. Eu queria uma produção maior, mas é uma casa que a maioria que manda. E nós somos minoria e temos que respeitar da democracia, a maioria. Agora, a maioria não pode querer desrespeitar a minoria e nem cumprir o rito correto do legislativo. Então, são esses questionamentos que nós fazemos. A questão da minha pré-candidatura a prefeito de São Gonçalo é pelo fato de eu ter sido gestor, de seu nome que encarna a oposição hoje lá, que as pessoas sentem saudade da forma de gestão e o nome da gente é lembrado. E o meu nome está à disposição do partido, e executivo é diferente do legislativo. No executivo,
prefeitura que tem condição de fazer, você faz, você realiza e o político fica feliz em poder saber que está fazendo algo para melhorar a vida das pessoas. Assim é que eu faço política por conta disso. Desculpa. Deputado, essas dificuldades que o PDT andou experimentando aqui no Estado, a eleição é municipal, a eleição não tem nada a ver com estadual. Mas será que essa dificuldade experimentada pelo partido nessas brigas aqui na estadual não reflete no municipal? Em Fortaleza ou no todo o Estado? No Estado todo, no municipal. Não, o PDT vai diminuir, como já diminuiu, diversos prefeitos saíram, o PDT veio para o tamanho dele e eu acredito que deverá fazer algumas prefeituras, vai ficar maior do que um Fusca, disseram que eu cabia dentro de um Fusca. Então, acredito que vai ficar maior do que o Fusca, mas ficará no tamanho dele e principalmente com a perspectiva de ideias novas para o Estado do Ceará. O PDT será o partido que irá se consolidar com uma proposta alternativa à que está aí governando o Estado. O que é que o motiva a pensar assim? Porque o PSDB foi o maior partido do Ceará durante muitos anos. Aliás, chegou até a ser um grande partido no país. Hoje está desmilinguido. Hoje, nós estamos, infelizmente, no radicalismo, né? A direita e a esquerda, e eles querem dessa forma. Para se manter um no poder e o outro já na beira de entrar. Mas são através de propostas e pelos resultados que o Estado está apresentando, é que eu acredito em algo novo para o Estado do Ceará. E digo que essa questão do PSDB ter sido o maior partido, porque eu digo assim, que é o partido de plantão do abolição. Então, quem tiver no abolição e assim o desejo será o maior partido. Assim foi o PDT, né? Foi o PDT também. Deputado Cláudio Pinho, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço o espaço, desejo muito sucesso ao seu programa. Você tem feito um bom trabalho para desenvolver, inclusive, a democracia com a sua TV da Transparência e o seu blog. Muito obrigado.